Então, seja bem-vindo à edição desta semana do Think Tank com Camilo Lourenço, Joaquim Aguiar e Jorge Marrão para os servir. Eu quero recordar às pessoas que o Think Tank tem ajuda à produção do grupo Sendis, software de gestão para as empresas. Bom, por onde é que vamos começar hoje? Temos aqui uma agenda muitíssimo preenchida, todinha ela com assuntos nacionais. Em primeiro lugar, vamos tentar perceber quais são as três alternativas clássicas para pagar a dívida: crescimento económico, inflação e incumprimento dessa mesma dívida. Vamos fazer um percurso por a crise de 1918 na Alemanha e também a de 1929 para perceber a bancarrota privada e a dos bancos ainda com relação à dívida. Em segundo lugar, vamos tentar responder à pergunta porque é que o PS está a tentar condicionar o PSD quanto a uma aproximação com o Chega. E em terceiro, vamos tentar perceber ou recordar quantos planos já foram propostos para, depois do quarto Plano de Fomento Nacional e depois do Plano Melo Antunes, que contribuiu para desencadear o que queria evitar. Ou seja, as nacionalizações de 11 de março. Venha daí, Joaquim Aguiar. Vamos começar por este último ponto, dos planos, e estamos a falar, naturalmente, a propósito do plano de António Costa e Silva. Eu julguei que íamos começar pela dívida, mas está bem. Mas podemos começar pela dívida, se quiserem. Isso fica ao vosso critério. Não, é que o problema da dívida não está tanto no modo como se pode pagar a dívida, porque em algumas circunstâncias não é possível pagar a dívida. Nós não estamos a ter crescimento, não conseguimos gerar inflação e a alternativa do incumprimento leva-nos à questão de fundo que a dívida coloca sempre. Quem são os compradores da dívida? Porque uma coisa é um país querer endividar-se. Emite dívida, mas precisa de encontrar quem compre. Joaquim, deixa-me só interrompê-lo, porque eu não sei se é o Joaquim, se é o Jorge Marrão, que tem o som elevado no computador e, portanto, está a fazer feedback. Portanto, vou só pedir para... Ou tem algum aparelho que tem som e, portanto, convém desligarem isso, ou então baixar o som, que é para não haver feedback. Desculpe lá, Joaquim. Continuemos. Bom, e como é que nós sabemos se faz feedback? Porque eu estou a dizer. Eu aqui não tenho. Eu sei, mas se baixarem o som, eu depois já fiz digo que está a fazer. Bom, portanto, vamos tentar identificar quem é que tem a dívida e o feedback. Muito bem. Porque são processos idênticos. Porque também a dívida é uma repetição, isto é, quem precisa ser de endividar é porque não tem rendimentos próprios. E então vai inventar rendimentos. Mas alguém é o proprietário desses rendimentos. E esse alguém, que é o comprador da dívida, pergunta-se a que propósito é que eu vou comprar esta dívida, se o mais provável é que nem tenha crescimento, nem tenha inflação e vai acabar por entrar em incumprimento. Ora, é por isso que a credibilidade de um país é tão importante. Porque é essa credibilidade, é essa noção de que tem um projeto para o futuro que permite fazer aquilo que o engenheiro Sócrates dizia: a dívida não é para pagar, vai rolando. Só que nunca percebeu como é que rola a dívida. É que a dívida só rola quando há novos compradores para tomarem conta dessa emissão de dívida. Ora, é para isso que os programas e os planos são tão importantes. Mesmo que não se consiga cumprir o plano... Joaquim, antes de irmos ao plano, deixe-me só esgotar aqui o ponto da dívida. E eu vou dar o salto ao Jorge Marrão. Jorge, nós na preparação do programa falámos a propósito das três alternativas clássicas, que é o crescimento económico, o não pagar ou então o inflacionar. Nós falámos um bocado no caso alemão. Nós em Portugal, nos anos 70 e também no princípio dos anos 80, com o segundo acordo com o Fundo Monetário Internacional, também tivemos inflação como forma de reduzir a dívida. Primeiro, agora já não podemos fazer isso, temos uma união monetária. Mas tu não achas que este influxo de fundos que estão a despejar na economia neste momento na Europa vai precisamente provocar a inflação? Bom,
Antes de mais, boa tarde a todos. Neste momento estou em férias e, portanto, tenho algum tempo para fazer uma reflexão mais aprofundada. Antes de começar o programa, estava a comentar com o Joaquim um livro que eu estava a ler, que tem a ver com o declínio do Ocidente. O declínio do Ocidente, para nós termos a noção, isto vou-te já responder à tua questão. Em números muito brutos, são mais ou menos o seguinte: há 300 anos o americano médio tinha mais ou menos o mesmo rendimento que o chinês médio. Em 1978, os americanos tinham 22 vezes o rendimento médio chinês. E no final, e agora andamos na ordem de 5 a 6 vezes. Ou seja, há qualquer coisa que se está a passar a nível do Ocidente, que no fundo no livro referia que é a grande convergência, que para nós, para os europeus, é uma divergência, ou para o mundo ocidental é uma certa divergência relativamente à trajetória do crescimento. E a questão que se põe é quais são as soluções possíveis que os países têm que sempre se debruçar quando entram nestas crises. Porque estas crises têm que gerar algum estímulo, e o estímulo para a solução tem vindo, pode vir, obviamente, através das políticas orçamentais ou de políticas monetárias. E dentro da conjugação destas duas políticas que tentamos resolver o problema de uma recessão, eu diria, num ciclo relativamente curto. A longo prazo, o que interessa para a solução da crise é, obviamente, o crescimento. Ora, quando os bancos centrais, por impossibilidade dos governos, se endividarem porque nesta crise nasceram, entre aspas, com uma dívida muito elevada, estão a encharcar a economia de moeda. Ora, esse encharcamento da economia de moeda, na prática, o que está a levar com baixas taxas de investimento são taxas de juros quase zero ou negativas. E a pergunta é, mas quem é que beneficia com taxas de juros zero? Não beneficia o crescimento económico enquanto não houver investimento, mas quem beneficia são aqueles que têm, de alguma forma, património imobiliário ou rendimento associado ao mercado acionista, porque no mercado obrigacionista, obviamente, os números não são favoráveis. E então, aquilo que levou, eu queria fazer este paralelismo que é importante perceber, o que levou Trump a ganhar as eleições na América foi ter reconhecido como política económica que Wall Street, Obama, com o facto de ter feito a intervenção significativa na economia, através de emissão de moeda e empréstimos aos bancos, levou a que quem tivesse património mantivesse mais ou menos as suas posições líquidas, quando digo o seu património mais ou menos estável, mas quem veio a perder foram os americanos mais pobres e dependentes do salário. Ora, nós estamos aqui numa bifurcação. Porquê? Porque as três formas de resolver a crise ou é um incumprimento na dívida pública e falência na dívida privada. Caso concreto, já tivemos em alguns países, o caso, por exemplo, grego é um bom exemplo, ou então teremos desvalorizações cambiais e inflação. A Argentina. Como resolveram? Foi desta forma. A Europa está a fazer a primeira experiência de uma zona monetária unificada. Quer dizer, Jorge, os romanos já fizeram, mas pronto, estamos a falar da era moderna. Não, os romanos fizeram e a seguir houve a queda do Império Romano. E, portanto, é importante percebermos... No Ocidente, porque depois continua o Império Romano a partir de Constantinopla. Mas pronto, exatamente. Então, o que nós temos neste momento é uma situação extremada, que é o investimento não dispara por receio dos próprios investidores. Eu quando digo os investidores, porque eles estavam endividados pré-crise, eu diria pré-Covid, e, portanto, agora vão ficar mais endividados porque as suas contas de resultados não estão a gerar aquilo que era necessário para pagar a dívida.
E, portanto, só estes dois fenómenos em conjunto levam a que nós possamos vir a ter um problema no que respeita ao preço dos bens. Mas cuidado, porque um dos debates que tem sido feito é o preço dos bens de inflação de bens alimentares é diferente do preço do imobiliário ou do preço das ações ou do preço de obrigações, que estão brutalmente indexados à taxa de juro. Enquanto todos estão indexados... Aí é que está o problema, Jorge. Aí é que está o problema no imobiliário e no mercado de capitais, nomeadamente as ações. Não é? Porque este influxo de liquidez que empola as bolhas. É isso que queres dizer? Não, o que eu quero dizer é que, como a taxa de juros é negativa, ou negativa ao zero, quem tem rendimentos fixos, o caso do imobiliário, o que se assiste é que o imobiliário não desce tão rapidamente como se poderia esperar. E, portanto, as casas continuam a ser caras. E, portanto, nestas crises há sempre uns ganhadores e uns perdedores. E, portanto, quando nós, enfim, discutíamos o que é que íamos falar neste programa, também havia um outro aspecto que é importante nós debatermos. O que é que, por exemplo, na América se debate e o que é que se debate na Europa? Na América debate-se a globalização, debate-se as mudanças tecnológicas, debate-se o sistema educativo, debate-se o sistema de saúde e debate-se também a própria política orçamental. Isto diria que os conservadores republicanos, estão muito centrados na globalização e na mudança tecnológica, é isso que está a preocupá-los, enquanto os democratas estão muito mais centrados no problema da desigualdade via a educação pública, que eles acham que a privada é muito cara, e via também o nível de impostos que os americanos estão a suportar nas classes médias versus o que suporta um rico americano. Ora, da conjugação destes três grandes blocos, que são, no fundo, os Estados Unidos, a China e a Europa, nós vamos ter uma configuração portuguesa também muito, eu diria, muito dependente do que se vier a passar. Agora, se há tensões inflacionistas, elas não se sentiram, porque as economias ainda têm muita capacidade para despedir. Ainda é cedo, mas deixa-me colocar-te outra questão. Nós temos uma forma fabulosa de resolver o problema da dívida. É pôr o país a crescer. O drama disto é que tu tens uma área política que diz que o país cresce continuando a gastar, não é? Sem fazer reformas, e há outra que diz, não, isto só se resolve com reformas. Ora, este dilema em que nós vivemos praticamente há 40 e tal anos, não se resolve. Sim, Camilo, vamos talvez para as pessoas perceberem por onde é que têm que vir as reformas. A ideia é que um povo não tem capacidade de se reformar ou de mudar, não é uma ideia que diria que tenha solidez histórica. Vamos a dois exemplos concretos. Há dois países que foram divididos no mundo e que tiveram comportamentos completamente diferentes. A Alemanha Democrática... Não. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a Alemanha de Leste e a Alemanha Ocidental. Exatamente. O que é que mudou? Mudou a sua estrutura institucional, que é as suas leis, os seus regulamentos foram criados para gerar incentivo ao crescimento. Esta crise do Covid é fantástica, porquê? Porque se percebe que a intervenção do Estado faz mesmo a economia regredir. Ou seja, o facto de nós introduzirmos um conjunto de regras que podem ter origem sanitária, e até bem, mas teve consequências a nível da economia. Ora, há um conjunto de regras que são introduzidas na economia e que elas estão de alguma forma escondidas, que também não permitem crescer. É um economista peruano que decidiu abrir uma empresa no Peru. Chegou à conclusão que demorava, uma empresa que era vender um estabelecimento comercial, demorava 292 dias e se quisesse comprar um terreno para montar a sua loja comercial, demorava 6 anos e teve que lidar com 67 instituições do Estado. Ora, o que é que ele quis demonstrar? Quis demonstrar que o Estado, quando intervém, e eu quero trazer isto para cima da mesa porque eu li a entrevista de Costa Silva ao Jornal de Negócios.
E ele tem uma expressão que para mim me assusta, que diz que avisa que o mercado com rédea solta não resolve nada. Eu posso dizer que o Estado com rédea solta complica muito mais do que resolve. Ó Jorge, isso são os complexos do António Costa Silva da fase do MPLA em Angola, quando ele estava rendido ao MPLA. É um resquício histórico. Mas o debate não vai ser, o debate, na minha opinião, não tem que ser entre um debate entre austeridade e estímulos, tem que ser um debate em configurações institucionais para o crescimento ou configurações institucionais para a igualdade. Temos que começar a escolher. E os portugueses têm que votar nos partidos que se apresentam com programas que geram, de alguma forma, esse crescimento. O nosso companheiro de Mão Visível, Nogueira Leite, fez um texto que achei muito interessante hoje no Jornal de Negócios. Sim, é verdade. Ele refere que em democracia há sempre uma alternativa. Quando se quer gerar a ideia que o país não tem alternativa porque as condições de partida são iguais para todos, é a maior falácia, porque o que eu vou fazer ao dinheiro, 45 mil milhões entregues ao Joaquim, ou 45 mil milhões entregues a mim, serão de certeza postos na economia de forma muito diferente. E isso é a alternativa, independentemente de, em algumas coisas, nós estarmos de acordo. E, portanto, o país tem que sempre pensar que, se há um governo que não consegue, em 2 décadas, fazer crescer o país com um investimento significativo, que depois levou ao debacle da banca, por que razão é que agora, dando mais 45 mil milhões, o vai conseguir fazer? Exatamente. Deixa-me voltar ao Joaquim. Ó Joaquim, leu a entrevista do Costa e Silva e já agora se leu, ficou entusiasmado ou não? Por causa dos planos. Vamos introduzir os planos. Camilo, vamos lá pôr estas questões numa outra ordem de composição. O facto dos Estados na Europa estarem endividados todos e ficarão ainda mais depois da crise sanitária, implica que todos os Estados vão reprimir a taxa de juros, porque não podem pagar taxas altas para um volume de dívida que acumularam desta ordem de grandeza. Mas isto significa, e volta à questão, quem é que compra a dívida? Isto significa que estão a valorizar o dividendo, isto é, estão a valorizar aqueles investimentos nas empresas que garantirem resultados positivos para os seus credores, isto é, para aqueles que têm as suas ações. Ora, esta diferença entre valorizar o dividendo e reprimir o juro é uma diferença fundamental para que haja crescimento. Isto é, não vai poder toda a gente ficar a viver dos cupons da dívida do Estado. É preciso investir. Agora, isto significa que nenhum dos Estados europeus, por si só, pode resolver o problema da sua dívida, mas a União Europeia, no seu conjunto, também tem um problema de dívida. O Banco Central Europeu pode decidir pagar a 60 anos, mas tem sempre de apresentar um programa que justifique que vai pagar a 60 anos. Estamos numa situação como a de Dom Sebastião. Quer volte, quer não. Isto é, com Dom Sebastião vale sempre. A questão da dívida tem a ver com o programa que se apresenta. E isto significa que cada um dos Estados-membros desta União Europeia vai ser obrigado a ter as estratégias de crescimento articuladas no conjunto europeu. Porque só no conjunto europeu é que pode haver dividendo suficiente para justificar estes investimentos. E agora, aqui entramos no Dom Sebastião. Porque não basta dizer quer volte, quer não. E o que é que eu faço com ele se ele voltar? Mas também o que é que eu faço se ele não voltar?
Isto quer dizer que os vários planos que nós temos tido ao longo da nossa história e que têm gerado efeitos contrários àqueles que pretendiam concretizar. Talvez o melhor exemplo seja o quarto plano de fomento. Queria conciliar o crescimento da economia com a continuidade da guerra colonial. Acabou com a mudança de regime. Mas o plano Melantunes, que procurava evitar a radicalização, teve como resposta as nacionalizações do 11 de março. Joaquim, deixe-me perguntar-lhe o que é que falhou no plano Melantunes para ter terminado daquela maneira? Porque isto são lições históricas muito importantes para nós, até porque são lições que já ocorreram na Terceira República. Ora bom, mas isto significa que não é por desconhecimento que nós falhamos. Nós falhamos porque os interesses que estão dependentes do distributivismo de Estado impedem que estes programas bem pensados se concretizem. O último exemplo, já para não falar do primeiro programa do Fundo Monetário Internacional, e do segundo, mas para falar da intervenção da Troika, como hoje se verifica, esse foi o último plano de desenvolvimento que foi produzido em Portugal. Foi produzido com a ajuda dos nossos credores, que precisavam de ser pagos. Isto é, precisavam que esse plano gerasse resultados positivos. O que é que nós fizemos com isso? Em vez de debatermos com o exterior como é que íamos valorizar as nossas atividades, nós resolvemos fazer uma rotunda. Ou seja, andamos a discutir entre nós, num espaço nacional, aquilo que não tem resolução no espaço nacional. E, portanto, não conseguimos sair da rotunda. Ora, é este tipo de obstáculo que ainda não foi removido. Já houve muitos planos para mudar Portugal. Só que nenhum deles mudou os portugueses. Joaquim, antes de continuar, já vamos a isso. Deixe-me só dizer-lhe que agradecemos ao Rogério Gonçalves, que nos diz que está na terra quente e se nós quisermos vai grelhar umas alheiras. Muito obrigado, Rogério. Mas agora, o comentário da Maria Costa, que é um comentário muito interessante. E eu acho que se enquadra naquela primeira parte que o Jorge há bocado estava a falar, que é, diz ela, o país só cresceu razoavelmente no final da década de 80 até à primeira metade dos anos 90. Coincidência ou não, quando o socialismo voltou a mandar no país, voltámos à estagnação. Joaquim, deixa-me perguntar-lhe, não me lembro de nenhum plano na segunda metade da década de 80. Então, isto quer dizer que a solução para o país pode ser mesmo essa? Não estarmos preocupados com planos, mas com programas que apenas têm a ver com deixar o mercado funcionar e a liberdade económica em funcionamento? Não, tem a ver com uma questão de perspectiva mais do que uma questão de atitude. E é por isso que eu não costumo usar na argumentação o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, porque cada um desses partidos tem diversas linhas internas e não são homogéneos. A questão de fundo é: temos uma perspectiva interna ou temos uma perspectiva externa? Se tivermos uma perspectiva externa, temos de ter uma valorização competitiva. Então, mas foi isso que aconteceu na segunda metade dos anos 80 e primeira metade dos anos 90, uma perspectiva externa? Não, é que na segunda metade dos anos 80 o que se chama houve a integração europeia no dia 1 de janeiro de 86, houve os fundos comunitários europeus, houve uma perspectiva de modernização. Joaquim, mas fundos europeus também houve neste milénio, neste século. E a verdade é que nós não crescemos neste século. Portanto, não é os fundos. É a aplicação dos fundos, acho eu. Não é só a aplicação dos fundos, é que os fundos criaram redes distributivas novas. Passou a haver um outro guichê onde se ia buscar dinheiro. Joaquim, mas funcionou nos anos 80 e não funciona agora. É isso que eu quero dizer. Não, alguma diferença. Peraí. É que, entretanto, é a partir desse primeiro período
que foi, no fundo, o período do Cavaco Silva, primeiro como primeiro-ministro, conseguiu a primeira maioria absoluta de um só partido. E conseguiu porquê? Porque todas as redes distributivas convergiram para essa nova oportunidade. O que é que aconteceu a seguir com os BPNs e com operações desse género? Foi a degradação desse impulso inicial. Porquê é que se deu essa degradação? Porque o Dom Sebastião não veio, isto é, porque voltamos aos mecanismos distributivos do passado. E isso significou que, imediatamente a seguir, quando chegamos a 2011, o grande obstáculo ao programa da Troika não foi apresentar-se um programa alternativo, foi apresentar-se uma parede de vítimas que estavam a ser sacrificadas por esse programa e que resistiam a essa nova disciplina. O que é que foi esse muro de vítimas? Foi o reaparecimento da perspectiva nacional. Internamente, de facto, podiam ser classificadas como vítimas, mas numa perspectiva de modernização do país, iam receber à frente muito mais do que aquilo que receberam na reversão das políticas. Deixa-me voltar ao Jorge, então. Jorge, antes de irmos a ti, quero só pedir a quem está a ver, que são mais de 1.000 pessoas, mais de 1.300 pessoas já, que vão fazendo um favor, que é fazer partilha aqui já do vídeo. Isto ajuda-nos a divulgar aqui a mensagem. Jorge, voltamos a esta questão que a doutora Costa refere aqui, que é segunda metade dos anos 80, primeira metade dos anos 90. O Joaquim fala em redistribuição e os guichês são diferentes. Mas foi só isso ou a economia cresceu porque nós demos liberdade económica? Fez embora os erros cometidos. Foram várias circunstâncias. A produtividade, o país primeiro estava nacionalizado nessa época. Estava totalmente endividado e era resultado de duas crises uma de natureza cambial e que tiveram a intervenção do Fundo Monetário Internacional. E, portanto, o que aconteceu foi, quando a economia abriu, isto é, quando a economia, de alguma forma, tornou-se privada outra vez, a produtividade geral da economia disparou. E, portanto, isso é logo notório. Agora, a pergunta é, e porquê é que não está a acontecer, porquê é que não aconteceu nos últimos anos? E aí o Joaquim tem razão. Porquê? Porque o padrão de crescimento, no fundo, há duas teses. Há um espectador que diz que nós estamos a ser muito teóricos. Eu vou-lhe dizer, costuma-se dizer em economia que não há nada mais prático que uma boa teoria. Ou seja, através da teoria nós estamos a tentar explicar o que é que se passou. Ora, a partir do momento em que o padrão da economia é de acesso limitado, ou seja, são os guichês do Joaquim, em que o facto de eu conhecer o Presidente da Câmara, o Secretário de Estado, o Ministro e os organismos que concedem fundos, dá-me uma vantagem comparativa para o acesso ao fundo e aos bens, mas não significa que a economia se torne mais produtiva por causa disso. Porque não está a ser bem aplicado o dinheiro. E a aplicação do dinheiro só é bem feita se tiver um modelo concorrencial. Porquê? Porque através da concorrência nós determinamos quem ganha e quem perde. Ora, a partir do momento em que os governos decidem que o mais relevante é única e exclusivamente a manutenção do emprego, que é um emprego fictício, no sentido em que as empresas estão a dar emprego, mas não conseguem remunerar convenientemente os seus trabalhadores, a economia não cresce. É óbvio que as economias só crescem com investimentos significativos e vamos, por exemplo, à questão chinesa. Agora há um debate sobre, mas afinal o modelo chinês, que não é democrático, é o melhor. Mas é bom lembrarmos
que a economia chinesa cresceu num momento em que se abriu ao mundo, em que decidiu que ia ser uma economia exportadora, em que criou bilionários. Estão todos a falar no 1% da distribuição da riqueza no Ocidente e ninguém fala na distribuição da riqueza na China. E, portanto, o que é que acontece? Foi através do capitalismo, é verdade, de Estado, mas em que se criou um modelo concorrencial entre, diria, apaniguados do regime, mas isso permitiu que a própria China tivesse o desenvolvimento. Ora, a tese do Joaquim tem todo o sentido, nós podemos estar a abrir outra vez uma frente que é a indústria dos fundos e as indústrias dos guichês, que é o acesso outra vez ao poder. Ora, o acesso, o que é que determina que uma empresa se mantenha no mercado? É ela ser suficientemente competitiva e concorrencial. Isso é que faz uma economia crescer. É óbvio que o empresário não gosta de concorrência. Porquê? Porque a renda dele vai cair pelo facto de haver concorrência. Portanto, qual é o grande objetivo de todos os empresários? É tornarem-se monopolistas. Agora, um outro aspecto que eu gostaria também de referir, já que falaste da entrevista, e é importante a entrevista de Costa e Silva, ele diz que é preciso que o Estado tenha uma combinação virtuosa com o mercado. Ora, esta ideia da combinação virtuosa com o mercado tem que ser levada, diria, com maior profundidade, porque a combinação virtuosa do Estado com o mercado é provavelmente deixar que o mercado funcione mais e não seja o Estado a determinar o que é que são as virtudes do mercado. Porque a partir do momento em que nós pomos o Estado num patamar superior ao cidadão e ao mercado, nós estamos logo a incorrer no primeiro erro, que é dizer que o Estado é capaz de ter a omnisciência total para decidir qual é o futuro. Eu pergunto, qual foi o Estado que criou a Google? Qual foi o Estado que criou o Facebook? Qual é o Estado que cria as tecnologias de ponta? Não é o Estado dá condições e estimula e prepara um conjunto de investimentos para que os privados tomem decisões individuais e possam fazer o país crescer. A partir do momento em que nós abandonamos essa ideia de que é através da economia empresarial que... Porque, vamos lá ver, se o Estado resolvesse os problemas de crescimento económico, não teria falido a União Soviética, não teria falido o Bloco de Leste. Portanto, o nosso debate, vamos lá ver, o debate em Portugal não é mais Estado ou menos Estado, é um Estado diferente. É um Estado que olha eu diria, para a economia como um todo e cria condições. E quando digo condições instrumentos, leis, instituições que promovam esse crescimento. E a pergunta mas como é que isso se pode fazer? Eu costumo sempre dar um exemplo. Nós temos um Conselho de Concertação Social. A concertação social é para se chegar a acordo sobre salários. Por que é que não temos um Conselho para o crescimento económico e para a globalização? Isso significaria que os empresários poderiam dizer ao Estado, olha, o tipo de investimentos que nós gostaríamos que os senhores fizessem para que os nossos fossem rentáveis, porque há investimentos que o privado não pode assumir porque são de elevadíssimo risco e ninguém os assume. Então, nessa altura, provavelmente nós tínhamos condições para crescer. O caso concreto, na altura das reformas de Cavaco Silva, foi privatizar a economia portuguesa. A abertura, por exemplo, dos licenciamentos dos centros comerciais. Se nós recordarmos, o mercado português de consumo privado era fornecido por pequenas lojas e médias lojas e, de repente, fez-se um licenciamento a nível do país sobre grandes centros comerciais e tivemos uma produtividade altíssima a nível da distribuição alimentar. E, portanto, se nós formos ver setor a setor, portanto, qual é o setor que houve concorrência? Vamos outro caso em concreto. Nas telecomunicações, na própria banca. A pergunta é, se tivéssemos ficado com 2 bancos nacionalizados, alguma vez o país teria endividado como se endividou? Provavelmente não se teria endividado e não teríamos outro tipo de problemas. Agora, nós temos que escolher historicamente quais são os problemas que queremos ter e quais são os problemas que não queremos ter.
Ora, há um problema que nós não podemos querer ter, é crescimento zero. Adam Smith, liberal, dizia: a pior coisa que há para os pobres é o estado estacionário, é quando a economia não cresce. Isso significa que as elites corrompem o Estado, tomam conta das rendas disponíveis e ninguém tem acesso, nem pode, numa geração, pode chegar a... Vamos lá ver, como é que nós determinamos diria, a pujança e a eficiência de uma economia? É se o indivíduo que nasce pobre, na sua geração, consegue vir a ter um rendimento significativo. Isso é uma economia saudável. Agora, se nós mantivermos os mesmos ricos, temos um problema. Se nós tivermos as mesmas empresas a dominar o país durante 100 anos, há um problema de concorrência, há um problema de eficiência. Isso nós temos que terminar. Ora, isso é uma visão muito mais, diria, liberal da sociedade. Bom, temos que mudar de tema. Camilo, deixa-me dar 2 exemplos para estas questões da perspectiva. Para não falar em termos de Estado e de privado, porque isso levar-nos-ia para outro lado. Com quem concorre a Auto-Europa? A Auto-Europa está aqui em Portugal, mas concorre com quem? Com todas as outras instalações da Volkswagen, com quem se compara e perante quem tem que apresentar melhores indicadores para poder atrair novos investimentos, no caso, novos modelos. Com quem concorre a Lisnave? A Lisnave concorre com os outros estaleiros para onde os armadores que são donos dos navios podem levar os navios para reparar. Então, para a Lisnave existir, é preciso o quê? É preciso que haja luta de classes, é preciso que haja uma entidade privada contra a qual os trabalhadores lutam. Não, é preciso que tenha capacidade competitiva para poder atrair essas que são as suas atividades. Ora, esta perspectiva nunca será a perspectiva do Estado tradicional, porque o Estado tradicional é alimentado por um poder que é exclusivo do Estado, que é o poder extrativo. Ele tira dinheiro às pessoas. E ao tirar dinheiro às pessoas, e é a única entidade que tem legitimidade para o fazer, ao tirar dinheiro às pessoas, é uma entidade que não se pode comparar com nenhuma outra. Quando, por exemplo, sobre a saúde, se discute saúde pública e saúde privada, não tem sentido essa discussão, porque a saúde pública é financiada pelo poder extrativo do Estado. O que tem de discutir é a produtividade dos diversos modelos. Quem salva mais pessoas e quem condena mais pessoas à morte. Ora, bem, estas diferenças... Posso dar um exemplo concreto? Sim. Vamos admitir que o think tank vai aceder a um fundo comunitário. Nós, para fazer o think tank, para tu ter espectadores, nós esforçamos para encontrar um modelo para que as pessoas assistam ao programa. E o que faz a diferença é a concorrência entre o que tu fazes no think tank, no canal, versus outras concorrentes que também produzem informação. Mas se tu tiveres acesso a um ministro que diz que se estás a educar o povo e por estás a educar o povo tens direito a existir, tu acabaste de criar um modelo em que tu sobrevives e o outro não consegue sobreviver porque distorce a realidade. Ora, é esta distorção da realidade, setor a setor, que a economia vai fazendo. E depois há sempre um argumento muito fácil de explicar, que é o argumento do bem público. O bem público é um chapéu que dá para todo tipo de desastres económicos e financeiros. Ora, nós temos que crescer através de eliminar as empresas que não são produtivas e rentáveis. E isso não é possível ser feito num gabinete ministerial.
Isso está mais que, vamos lá ver, há tanta literatura sobre essa matéria. Agora outra pergunta. Bom, mas nós estamos a utilizar uma tecnologia que provavelmente o Estado licenciou e bem, que é das telecomunicações. Aí faz sentido o papel do Estado, que é criar o espectro e vender essa licença para nós podermos estar a comunicar. Agora, esse foi o papel social para o Estado. Agora, quem beneficia da tecnologia temos que ser todos. Agora, nós não podemos é tornar-nos proprietários de guichês do Estado, que depois, na prática, o que criam são, como eu diria, empresários de sucesso fictício. Porque a partir do momento em que o Estado deixa de os alimentar, eles desaparecem porque realmente não têm mercado. Mas Jorge, vamos mudar de tema porque estamos com 40 minutos já e nós temos pouco mais de 5 minutos para matar isto. Porquê é que nós estamos a ver o Partido Socialista dizer que se o PSD negociar com o Chega, isto põe em causa a doutrina social-democrata? Está com medo? Quem é que quer pegar nisto, Jorge ou Joaquim? Eu não ouvi, desculpa, se puderes repetir. Estou a dizer, vamos mudar de tema. Porquê é que o Partido Socialista está a dizer que se o PSD negociar com o Chega, está a pôr em causa a doutrina social-democrata? O PS está com medo que o PSD faça com o Chega aquilo que o PS fez com o Bloco? Joaquim quer responder ou eu? Queres que eu responda? Quem quiser começar, nós temos pouco mais tempo. Então a minha reflexão sobre isso é o seguinte. Primeiro, a intervenção do Partido Socialista vai na linha que parece que há alguém que determina o que é que deve ser a política em Portugal. Esse é logo o primeiro ponto. É uma intervenção do partido que se sente hegemónico da sociedade portuguesa e que tem alguma ideia que interpreta quem é que deve ser o social-democrata ou o democrata cristão ou o conservador ou o nacionalista aceito pela sociedade. E esse paternalismo do Partido Socialista também revela, de alguma forma, que tem algum receio que, a nível do espaço alternativo ao Partido Socialista criado com a geringonça, se possam criar novas condições. E, portanto, o debate tem que ser visto na lógica de alternativas rivais. E faz algum sentido, como também fez o próprio PSD quando o Partido Socialista se aliou ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, em que disse, afinal, este Partido Socialista não é o Partido Socialista que nós conhecemos de Mário Soares, que sempre recusou essa aliança. Agora está na altura do PSD também provavelmente mudar e fazer alianças que podem até ir contra, diria, a tradição do próprio Partido Social Democrata, porque o próprio Partido Socialista também fez uma aliança que foi contra a tradição do seu fundador ou do seu grande líder Mário Soares. Portanto, eu diria que faz parte de uma estratégia de rivalidade normal em democracia. Joaquim Aguiar está com dificuldades de comunicação. E isto sucede precisamente no momento mais quente do programa, quando a gente tenta interpretar aquilo que é neste momento a relação entre o Partido Socialista e as forças de esquerda e o PSD e as forças direitas. Jorge, enquanto o Joaquim não regressa à antena... O Joaquim pode ter sido silenciado, entretanto. Pois, era aí que eu queria chegar. Enfim. Jorge, o que é que tu achas que têm que ser as condições que o Chega tem que preencher para que o PSD possa aproximar-se do Chega sem ser acusado de estar a juntar um partido ultra-radical e de extrema-direita? Vamos ver, a esquerda em Portugal criou sempre uma direita extremada. Se nós recordarmos o tempo em que o que se dizia de Freitas do Amaral, o que se dizia de Sá Carneiro, o que se dizia de Adelina Mar da Costa, o que se dizia dessa direita, eu ainda me lembro na campanha presidencial de Freitas do Amaral, que tinha o lema para a frente de Portugal, houve alguém que foi descobrir, houve alguém da candidatura de Mário Soares que foi descobrir que houve um movimento na época em Coimbra que alguém que tinha apoiado o Estado Novo tinha utilizado a expressão para a frente de Portugal. A ligação que a extrema-esquerda e a esquerda quer fazer à direita
é sempre que ela tem uma parte extremada. E, portanto, nós temos que compreender dentro dessa perspectiva. O partido, vamos lá ver, o partido Chega é um partido por natureza de protesto que vai atrás de um conjunto de insatisfações da sociedade portuguesa e que ao mesmo tempo não foram respondidas pelos partidos tradicionais de direita. Ora, esta rivalidade no espaço à direita tem sempre sentido. É óbvio que a direita, vamos lá ver, os partidos tradicionais têm dificuldade em aceitar os novos partidos. Mas há uma coisa que é importante perceber: quem cria os partidos são os próprios eleitores, quando eles manifestam, ou seja, quando há movimentos que vão de encontro a um conjunto de insatisfações da própria sociedade. Diria que é um partido que ideologicamente nós não o conseguimos, diria, classificar no ponto de vista, por exemplo, da doutrina económica e da doutrina, se quisermos, social, mas é um partido que se centra muito num conjunto de matérias que sabe que são problemas da sociedade portuguesa. E um dos problemas da sociedade portuguesa tem a ver com o papel do próprio Estado em algumas funções de soberania, designadamente a nível da administração interna e da administração da justiça. E se nós repararmos, é por aí que o partido Chega tem muito desenvolvido toda a sua, diria, estratégia político-mediática. Joaquim, regressado, não foi sabotado, portanto, Joaquim, isto quer dizer que o PS está com medo da aproximação entre o PSD e o Chega? Estão a ouvir, que eu agora aqui não tenho a certeza que me estejam a ouvir. Estamos a ouvir, estamos. Bom, o que aconteceu foi que o outro iPad aqueceu e apagou-se. E, portanto, é o efeito do sol. Mas acho que ainda chego a tempo de falar do Chega. Mas para falar do Chega, tenho de falar do CDS. Como é que foi criado o CDS? A pedido do, na altura, Presidente da República, General Spínola, que convidou dois jovens dessa área política, dizendo é preciso um partido que esteja à direita do PPD, para que o PPD não possa apropriar toda a União Nacional para si. Então era preciso ter um outro partido que, pelo menos, dividisse essa área que era captada pela União Nacional. E assim se formou o CDS e se desenvolveu como um partido com grandes aspirações de ser a democracia cristã em Portugal, coisa que o PPD não queria ser e que o PSD também não é. Ora, o que é que aconteceu a essa criação do General Spínola? Foi usado pela esquerda para ser aquele partido com quem ninguém se podia aliar, porque era, afinal, aquele partido que tinha recebido a União Nacional. Até que o PS, para consolidar e confirmar um acordo com o Fundo Monetário Internacional, que punha como condição haver uma maioria parlamentar que ratificasse esse programa, e não estando o PSD em condições de fazer uma aliança com o PS, porque o Sá Carneiro tinha saído do PSD e o Sousa Franco, que foi o seu sucessor nas negociações com o PS, concluiu que não conseguia chegar a acordo. Nessa altura, o CDS, que era o partido com quem ninguém se podia aliar, foi, afinal, o partido da aliança com o PS para... E qual é o salto para o Chega agora? Ora bom, o salto para o Chega é que o Chega não herda nada de ninguém. Isto é, o Chega, quando muito, herda o eleitorado que o CDS perdeu. Mas esse eleitorado que o CDS perdeu não é portador de nenhum programa político. O Chega não tem nenhum programa político. Não. Tem as lamentações
relação ao regime político que hoje existe. Portanto, o Chega só é comparável com aquilo que fez Mussolini em Itália. Mussolini também não tinha nenhum programa político, era todas as queixas em relação ao sistema político da altura. Ora, um somatório de queixas não é um programa. Joaquim, isso quer dizer que o Joaquim acha que então que o PS tem razão quando critica o PSD fazer aproximação ao Chega? Não tem sentido. Porque o único sentido de aliança que o PSD pode ter ou é com o PS ou é com o CDS. Mas que o CDS está em extinção? Não tem sentido o PSD querer fazer uma aliança com a extrema-direita que, a existir essa aliança, iria fazer perder todo o eleitorado social-democrata moderado que o PSD ainda tem. E esse passava-se para o PS. Joaquim, mas também se dizia o mesmo do PS com o eleitorado e o Bloco de Esquerda. E veja o que é que aconteceu. O PS canibalizou o Bloco de Esquerda. Não, calma. O que aconteceu ao PS quando faz a aliança com o Bloco de Esquerda é que bateu numa parede. Porque o Bloco de Esquerda não tem janelas para o futuro. Só tem parede que impede abandonar o passado. O Bloco de Esquerda, tal como o Partido Comunista, só existem no passado. Não têm um programa de futuro, isto é, só existem no passado nacionalista, na luta entre grupos de interesses internos. Mas esses grupos de interesses internos ficaram sem dinheiro, só têm dívida. Só podem distribuir dívida. E a menos que seja aquela história do São Rosas, senhor, a menos que a gente transforme a dívida em rosas, não há maneira de saírem desta situação. Ou seja, aquilo que o Chega pretende fazer para ganhar dimensão externa é aliar-se com os partidos populistas nacionalistas europeus. E por isso é que precisa ter uma representação nacional para poder entrar nesse tipo de internacional europeia conservadora. Mas para que serve isso? Rigorosamente para nada. Porque agora que todos os recursos, seja para a dívida, seja para novos investimentos, têm de vir de fora para dentro, não é cá dentro que se pode criar o mecanismo de atração desses meios financeiros. E, portanto, o Chega não ajuda ninguém. Mas... Eu posso comentar o que o Joaquim... Rápido, Jorge, temos que fechar. Uma outra perspectiva que é o seguinte, Joaquim. Quando nós olhamos para os parlamentos, quer para o Parlamento Europeu, quer para o Parlamento, por exemplo, francês, alemão e italiano, nós encontramos um conjunto de partidos que não se revê nas ideologias clássicas. Eu digo nas ideologias clássicas, na ideologia social-democrata de esquerda, social-democrata mais liberal, liberais, conservadores, democratas cristãos. São os partidos de causas como os dos animais, os verdes, ou partidos mais nacionalistas que têm um foco de temas relacionados com a imigração e são partidos de protesto e de lamentação. Ou seja, são as próprias democracias que estão a originar novos partidos que têm esta característica marginalidade em relação, à democracia clássica como ela se foi feita na Europa, mas que baralha, no fundo, as contas dos partidos tradicionais. E o facto dos próprios partidos tradicionais não terem percebido os grandes movimentos da sociedade levou a que estes partidos tenham que ter uma existência própria e que façam parte do regime democrático. Quando eu digo que se querem encostar estes partidos aos extremos, é uma reação normal de rivalidade política. Mas, quer dizer, não ter em consideração
os temas que eles trazem, porque comparar, por exemplo, quer com Mussolini, quer com outro tipo diria, de ditador ou de ideologia fascista ou nacionalista, eu parece-me um bocado exagerado porque as condições históricas estão completamente diferentes. Eu acho que são partidos, se considero que são partidos que nascem por matérias muito específicas que a sociedade quer se debruçar. Veja-se o caso concreto da Clinton nos Estados Unidos. Quando a Clinton quis fazer uma sopa da pedra em que era tudo e não era nada, baralhou o eleitorado. O eleitorado, de repente, não conseguiu perceber, afinal, a que é que ia o Partido Democrata liderado por Hillary Clinton. E é nesse sentido que eu digo que tem que ser alguma diria, análise mais desapaixonada e por cima da espuma mediática, porque são partidos que estão ancorados em problemas reais da sociedade, não são partidos que nasçam por correntes intelectuais, não são partidos que nasçam da universidade para pensar o mundo e pensar a política. São partidos de natureza populista. Eu, quando digo populista, é no sentido de popular, porque querem se dedicar a resolver problemas muito concretos. E os partidos tradicionais, ao não conseguirem fazer esse movimento, são obrigados a fazer esse tipo de acordo. E, portanto, eu recordo, por exemplo, do célebre Queijeliniano, quer dizer, foi um deputado do CDS, que o CDS não se revia, estava a querer encostar o próprio Partido Socialista, que decidiu que o orçamento do António Guterres fosse aprovado. É nesse sentido que eu falaria numa marginalidade política que deve ser aceitável em democracia. É óbvio que o Partido Chega, em alguns momentos, o seu líder tem-se excedido na linguagem, tem utilizado uma linguagem que não faz parte da tradição, se quisermos, humanística portuguesa, nem católica, nem de costumes portugueses, e portanto isso é de uma violência às vezes para um conjunto de pessoas, mas do ponto de vista, diria, da prática política, eu acho que eu considero que é necessário estar atento ao fenómeno. Obviamente que o CDS, se centrar na democracia cristã, porque uma parte do CDS que também apareceu pode ser uma direita, eu diria, saudosista e mais nacionalista. Essa direita tanto estará no CDS não existir no Chega, como estará no Chega. Portanto, eu diria que é uma população flutuante, se quisermos. A democracia cristã do CDS é muito mais ideologicamente marcada e tem muito mais tradição. Sim, senhor. Temos tempo. Nós temos um minuto. Não, o Joaquim queria responder. Um minuto. O grande sucesso dos novos partidos chama-se o partido francês En Marche, do presidente Emmanuel Macron. Veio de dentro de um outro partido e rapidamente ganhou uma grande base eleitoral. Mas ganhou poder, e a essa pergunta a resposta é não ganhou poder. Porque o poder é outra coisa. O poder é a formação do eleitorado que suporta um programa. E isso o Macron não conseguiu fazer. E hoje está numa situação difícil, pode ganhar as eleições presidenciais, mas não volta a ganhar na maioria do Parlamento. Isso acontece porquê? Porque os novos partidos têm um horizonte de vida muito limitado. Têm um horizonte de vida limitado às suas próprias personalidades dirigentes. Nós podemos ter em Portugal um exemplo comparável. O PRD podia ser um enorme sucesso. Não, estava ligado a uma personalidade, não tinha ramificações na sociedade. Ora, para criar um novo partido, não basta ser um acumulador de queixas e de vítimas.
é preciso ter um programa orientador. Muito bem. Joaquim, estamos em cima da hora, temos mesmo de fechar. Se quer terminar? Está bem, mas hoje as questões centrais para criar novos partidos são interior, exterior, distribuição, competição. Muito bem. Bom, é preciso ser exterior para ser competitivo. Se quer ser distributivo, então condena-se ao interior. Sim, mas distributivos temos sido nós nas últimas décadas também, Joaquim. O problema é esse. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Nós vamos voltar a esta questão do Chega e do posicionamento da direita nos próximos programas, com toda a certeza, até por uma razão. É que, a partir do momento em que começámos a cobrir este tema, choveram aqui os comentários, as análises, inclusive as propostas com visões completamente diferentes. Portanto, voltaremos a este tema. Quero agradecer ao Joaquim e ao Jorge o excelente programa que tivemos hoje. Quero dizer que na próxima semana voltaremos com mais um Think Tank. Quero também lembrar aos espectadores que esta semana ainda voltaremos com o Mel Talks. Jorge, vai ser com o Nuno Garopa, não é? Sim, sim. Vai ser com o Nuno Garopa. Muito bem. Para o final, fica apenas lembrar que a produção e a ajuda deste programa têm o apoio do Grupo Sendis, sua oferta de gestão para empresas. E quanto a nós, já sabem, amanhã às 8 da manhã você estará aqui para levar comigo. Para aqueles que estão a ver e aqueles que vão ver, eu vou pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.